Somos diferentes, tu e eu. Tens forma e graça e a sabedoria de só crescer até dar pé. Eu não sei onde quero chegar e só sirvo para uma coisa, que não sei qual é. És de uma pipa, eu de um cripto. Tulipa, eu calipto. Gostas de um som tempestade, rock lenha muito heavy. Prefiro o barroco italiano e dos alemães o mais leve. És vidrada no lobão, eu sou mais albinônico. Tu, fão, eu, fônico. És suculenta e selvagem como uma fruta do trópico. Eu já sequei e me resignei como um socialista utópico. Tu não tens nada de mim, eu não tenho nada teu. Tu, piniquim, eu, europeu. Gostas daquelas festas que começam mal e terminam pior. Gosto de graves rituais em que sou penitente e ao mesmo tempo o prior. Tu és um corpo e eu um vulto. És uma miss, eu um místico. Tumulto, eu carístico. És colorida, um pouco aérea e só pensas em ti. Sou meio cinzento, algo rasteiro e só penso em pi. Somos cada um de um pano, uma sã e o outro insano. Tucano, euclidiano. Dizes na cara o que te vem à cabeça com coragem e ânimo. Hesito entre duas palavras, escolho uma terceira e no fim digo o sinônimo. Tu não temes o engano enquanto eu cismo. Tu, tano, eu, femismo. Ai, Luiz Fernando Veríssimo. Oi, gente, fiquei meio sumidinha, né? Muitas coisas para fazer, aconteceram coisas e o meu tempo ficou muito assim apertadinho. E eu não consegui fazer um vídeo para vocês na quinta, que sempre eu faço, né? Na quinta, ou posto subo aqui na sexta e tudo, mas não deu, não consegui. Mas eu acredito muito que eu teria que fazer esse vídeo hoje. Por quê? Porque eu acabei de acordar, né? Vocês podem ver que eu tô até meio inchadinha ainda aqui. Eu passei aquele gelinho que a gente passa no rosto pra dar pra dar uma melhorada no inchaço, mas ainda tá meio inchadinho, porque eu ainda estou, né, sem fumar, ainda bem, e engordei em 27 dias, eu engordei mais ou menos aí uns 7 quilos, é muita coisa, pode não parecer assim, mas eu vejo nas minhas roupas. Mas calma, devagar, a gente vai entrando nos eixos, né? Voltando para atividade física, cuidando do nosso corpo. Eu primeiro precisava desse início, desse start, né, no cigarro, que já é uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida para mim, né, para minha saúde, para o meu autocuidado e tudo. Eu acho que todo mundo deveria, né? Quem tá nessa luta aí. Todo mundo consegue, é só ter muita força de vontade, não é fácil, dói pra caramba, mas a gente consegue, é só ter muita força mesmo e disciplina, né? E tá tudo aqui, né? A gente tem que controlar a nossa mente. Mas enfim, vamos lá. Então eu acordei hoje, tudo tal, e fui dar uma olhada na internet e vi que o nosso maravilhoso Luiz Fernando Veríssimo, o escritor da minha vida, o escritor, assim, um cronista que eu sou apaixonada desde a minha infância, da minha infância não, gente, viajei. Desde a minha adolescência, quando eu comecei a fazer teatro, né, que vocês já sabem, eu comecei a fazer teatro com 16 para 17 anos, e eu conheci Luiz Fernando Veríssimo, né, conheci a obra dele. E fiquei completamente apaixonada, tanto que eu consegui o meu registro de atriz profissional fazendo, né, lá, representando uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, porque a gente tinha que fazer um texto de comédia e um texto drama, né, um trecho de algum texto teatral, ou de alguma crônica, ou de algum poema, alguma coisa, né. E aí eu escolhi uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo para fazer a parte da comédia. Eu fiz junto com um amigão meu, que era o nosso diretor. Na época a gente foi tentar conseguir... tentar conseguir? Estranho, acho que tá errado isso. Mas enfim, vocês entenderam, né? Então nós fomos
e conseguimos o nosso registro profissional, e ele me ajudou na hora de fazer lá, porque eram 2 personagens, né, e não tinha como eu fazer os 2 personagens, e fiz junto com ele, e foi assim, foi incrível, foi muito incrível. Eu sou muito, muito apaixonada pelo Luiz Fernando Veríssimo, e quando eu vi a notícia, eu fiquei muito triste. A gente sabe, né, que a morte existe, a gente sabe que ninguém é para sempre, que as pessoas se vão, mas há tanta gente boa, né, dentro também das artes, dentro da literatura, dentro da música, cinema, indo, né, e eu fico pensando, gente, como é que né, ainda bem que livros, né, a arte é imortal, a arte perpetua, né, ela é atemporal, ela fica aqui, né, a gente tem aí, a gente continua consumindo e tendo a oportunidade de se maravilhar com tudo que diz respeito à arte, né, mesmo que os seus autores, né, os seus idealizadores tenham ido, né, a arte deles fica, e isso é muito bom, mas é triste porque sabe, é uma pessoa, um ser humano tão bacana. Eu já vi entrevistas dele, porque eu sou muito fã. Já vi entrevistas e ele tocava saxofone muito bem. E para quem não sabe, né, o Luiz Fernando Veríssimo é filho de Érico Veríssimo, um grande escritor nosso também que se foi. E ele é maravilhoso, só que ele não seguiu os passos do pai, né? De um romancista e tudo mais. Ele foi para o lado das crônicas, né? Que são textos menores e que falam sobre coisas do cotidiano, coisas da vida, de uma forma muito humorada, um humor muito refinado, um humor muito maravilhoso. E, cara, é o tipo de leitura que você dá risada mesmo. Ele é um gênio, ele é um gênio das crônicas. Ele, para mim, é um dos maiores cronistas que eu já conheci. E olha que eu sou muito fã de crônicas, né? Tem a Marta Medeiros também, que é outra cronista maravilhosa, que também é gaúcha. É, mas Luiz Fernando Veríssimo, para mim, tá aqui no top. Então eu fiquei assim muito triste com a partida dele, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente não pode, né? A gente tem que aceitar e tem que entender. Mas eu fico muito grata de ter conhecido Luiz Fernando Veríssimo, de ser fã dele, de conhecer a obra dele. E espero que vocês, se vocês não conhecem, que vocês possam conhecer. Então aqui na minha biblioteca, na minha pequena e humilde biblioteca, eu tenho alguns livros de Luiz Fernando Veríssimo. Eu só não tenho mais, gente, porque, como eu falei já, né, eu teve uma época que eu emprestava livro para pessoas que, sabe, pessoas que vinham na minha casa e, tipo, viam meus livros e falavam, ah, me empresta, mas são pessoas que não têm o hábito, não têm o amor pela leitura, não têm o amor. Então era uma coisa assim meio que automática, de, sabe, de pedir. E eu, muito boazinha, que não sabia falar não, agora eu já sei falar não, viu, gente? Aprendi. Eu não sabia falar não pra nada, gente. Como que eu me dei mal nessa vida? Olha como que eu me dei mal. Mas ainda bem que nunca é tarde, né? Então agora eu já sei. Então eu tenho aqui uns livros na minha estante que nada dizem de importante, mentira, isso é só a frase de Raul Seixas da música dele, porque os meus livros na minha estante dizem muita coisa de importante, sim. Eu vou mostrar aqui alguns livros que eu tenho do Luiz Fernando Veríssimo, tá bom? Acho que dá pra ir sem óculos, vamos ver. Vamos ver literalmente. Vamos lá, gente. Luiz Fernando Veríssimo, Em Algum Lugar do Paraíso. Gente, eu tive só que dar uma parada aqui, porque eu achei que tava espelhado, que tava meio que... Sabe quando ficam as letras meio... Aí eu fui conferir pra deixar o negócio bonitinho pra vocês. E realmente não estava, não estava. Então tá bonitinho, tá dando pra ler aqui. Luiz Fernando Veríssimo, Em Algum Lugar do Paraíso. Olha que capa mais linda, gente. Essa capa é linda. Vocês viram que hoje eu não estou falando de filmes, hoje eu estou falando de livros, tá? Olha, olha que coisa linda aqui. Olha. Os Seios de Maria Alice. Então, cada crônica que começa aqui nesse livro, aí, ó, Soufflé de Queijo 2, vamos ver mais aqui, ó. A Preguiça,
Gente, é tão gostoso, é que vocês não têm noção de como que é gostoso. Língua no ouvido. Os nomes são as coisas melhores, né? E todos os livros de Luiz Fernando Veríssimo, eles são pela editora Objetiva, tá, gente? E a capa é maravilhosa. Tem um alto relevo aqui no nome, olha, você passa, você sente aqui no título do livro, olha. Gente, isso aqui é preciosidade. Qualquer livro do Luiz Fernando Veríssimo é preciosidade. Então fica aí, olha, é algum lugar do paraíso para vocês procurarem para ler, porque vale muito a pena. Eu vou ler aqui atrás rapidinho para vocês, ó. Das nossas fantasias sobre o primeiro homem até a angústia sobre a passagem incontornável do tempo, Veríssimo nos faz rir com seu humor refinado e uma tremenda elegância narrativa. É o paraíso, o talento de um dos mais respeitados escritores brasileiros em crônicas irresistíveis sobre o tempo, o amor, as oportunidades perdidas e aquelas que talvez ainda possamos alcançar. Olha que lindo, gente. Vocês têm que ler isso aqui. Tá bom? Então vamos para o próximo livro que sobrou aqui na minha estante de Luiz Fernando Veríssimo, que é o Diálogos Impossíveis. Ele também, olha, todo, tá vendo? Tudo brilhante, tem um alto relevozinho aqui, também da Objetiva. Olha que legal, gente. A arte, olha. Aqui, ó. Tudo crônicas, olha lá. Perdedor, vencedor. Poetas. Gente, e é uma leitura fácil, porque crônica é uma leitura rápida, fácil, mas não é uma leitura rasa, não é uma leitura superficial, porque nem sempre o fácil quer dizer que seja superficial, né? E é assim, é a coisa mais maravilhosa. Luiz Fernando Veríssimo, ele me salvou. E tá vendo? Olha que legal a capa. É um telefone sem fio. É muito interessante. É um telefone sem fio. O nome é Diálogos Impossíveis. É muito, muito interessante. Vamos ler. Qual um existencialista dotado de senso de humor, Veríssimo persegue em suas crônicas o absurdo que marca a existência humana. Salvo engano, a única que se preocupa com o seu propósito, o seu término e se alguém está falando demais na hora do pôquer. Em nenhum momento essa maldição se torna mais evidente do que na hora em que o homem abre a boca. Então, o que era para comunicar acaba estrumbicando. Eu não vou ler o resto aqui, senão vai ficar muito longo. Gente, é muito, muito maravilhoso. E aí a gente tem ele aqui, olha, gente. Coisa mais linda. Bom, vamos aqui para o próximo. Orgias também tem essa capa, olha ele aqui. Também tem essa capa aqui brilhante, tá vendo? As capas dos livros de Luiz Fernando Veríssimo, dessa editora também Objetiva, são muito maravilhosas. E olha atrás, esse aqui já é um livro mais fininho, tá vendo? De crônicas, tem aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Lá, exercícios para o verão. Esse ano vai ser diferente. Crise. Gente, tá vendo como é pequenininho? São crônicas, gente. Olha que lindo. Os livros dele são muito maravilhosos. A diagramação é maravilhosa. Olha ele aqui, outra fotinha dele. Orgias. Atire a primeira pedra, quem nunca passou dos limites, bebeu mais do que podia, caiu na farra. Mesmo que apenas na imaginação lúbrica, orgias se multiplicam. As festas de fim de ano que funcionam como rituais apaziguadores, em que prometemos mudar de vida, de comportamento, mas, enquanto isso, vamos tomar champanhe e dançar. Esse livro fala sobre, né, as crônicas das comemorações de fim de ano, as comemorações da firma, as farras íntimas, os delírios coletivos de carnaval, a festa de aniversário das crianças, o doce abandono dos instintos. Então, gente, é muito, muito bom também, é super fininho, olha. Né? Eu acho que eu já falei que ele é fininho, né, gente? Tô confundindo aqui os livros. Mas muito, muito interessante, vale muito a pena ler, né?
E a gente tem aqui o maravilhoso A Comédia a Comédia da Vida Privada, o melhor das comédias da vida privada, também pela Objetiva, capa maravilhosa, olha, gente, olha aqui. Não é lindo? Isso aqui, gente, pra mim é um tesouro, é um tesouro. E o poema que eu li, aqui, o poema que eu li antes, aqui na abertura do vídeo, chama Tu e Eu. Esse poema está no livro O Melhor das Comédias da Vida Privada. Porém, As Comédias da Vida Privada, ele é um livro dividido em 2 volumes. Esse aqui é o volume 1 e tem o volume 2. Eu tinha o volume 2 e ele foi um dos que eu emprestei e nunca mais vi. Ah, meu Deus, que destreza, viu? Olha, eu vou tentar arrumar para comprar novamente. Então, Tu e Eu, que eu falei, não está nesse livro aqui, mas também esse livro, ele tem crônicas, assim, fantástica. E ele virou uma série, né? Uma série brasileira, acho que todo mundo deve ter ouvido falar ou deve ter visto, né? Nos anos 90 virou uma série, As Comédias da Vida Privada, né? Com vários atores, Fernanda Torres, Luiz Fernando Guimarães, Débora Bloch e grande elenco aqui do nosso país, do nosso Brasil, grandes artistas, grandes atores fazendo As Comédias da Vida Privada de Luiz Fernando Veríssimo, e foi sucesso maravilhoso. Eu acho que se pesquisar aqui no YouTube vai encontrar também para ver. E assim, eles fizeram lindamente e são crônicas que você vai rir demais, e sempre falando sobre questões sociais, políticas, sexuais, de tudo, amor, ódio, luto, batalha, perdas, ganhos, né? Ele tá sempre usando um humor refinado para falar sobre coisas que acontecem mesmo no nosso cotidiano, com as crônicas dele. Gente, vale muito a pena. O melhor das comédias da vida privada. Por favor, quem não leu, leia. Ele já é grandinho, mas ele passa também, porque a leitura é muito maravilhosa. Ai, gente, eu acho que eu vou ler hoje de novo. Gente, isso aqui, leiam. E o último que eu tenho aqui, que sobrou na minha estante, foi O Banquete com os Deuses, Cinema, Literatura, Música e Outras Artes, também da editora Objetiva. Olha que capa mais legal, está só a cabecinha dele aqui, sentado numa sala de cinema. Olha, peraí, deixa eu tirar minha mão daqui. Não é lindo? Olha que lindo, gente, olha que coisa mais sofisticada. E também sempre, olha, os livros dele sempre começam com essa exclamação e sempre com uma cor, né? Tem uma cor diferente. E aqui, olha, coisa mais linda. E nesse livro, né, eu comprei num sebo. Esse livro eu comprei num sebo lá em Itajubá. Realismo mágico, tá vendo? O tamanho, as crônicas são maravilhosas. Esse livro já é um pouquinho mais grossinho. Vamos lá. Louco por cinema, música e literatura, Veríssimo nos convida a partilhar deste banquete. Uma seleta caprichada de textos escritos ao longo dos últimos 20 anos, em que ele analisa alguma das suas grandes paixões culturais. Com a proverbial argúcia e o humor generoso com que invariavelmente tempera suas crônicas, o escritor elege um time de craques, mestres do jazz, da música popular, da pintura, da filosofia, de artes várias. No universo dos seus escolhidos, vamos identificar livros e autores que jamais esqueceremos, filmes que marcaram nossa vida, astros e estrelas por quem já fomos loucamente apaixonados, trilhas sonoras que há muito tempo nos emocionam e nos fazem sentir deliciosamente jovens. Olha que resenha mais maravilhosa, gente. Ai, é maravilhoso. Gente, é isso então. Eu só quero falar aqui que tem umas séries, né, já que é um canal mais voltado para o cinema, e de vez em quando eu abro, né, essa janela para a literatura também, mas tá tudo conectado, né? A gente não pode desmembrar muito
o cinema, da literatura, a arte ela é um todo, né? É uma coisa única, né? Então as séries aqui para TV que foram das crônicas, dos livros dele que ele fez e que viraram séries de TV, foram a Comédias da Vida Privada, que eu já falei, o Clube dos Anjos, então vocês procurem, tá bom? Pode ser que vocês consigam achar no YouTube, acredito que sim. Feijoada Completa, Maridos, Amantes e Pisantes, olha esse nome, gente. Ed Morte é Morte com T mudo, né, que é o nome, Ed Morte, ele foi pra TV e quem fazia o papel principal era o Luiz Fernando Guimarães. Então era uma série muito interessante, muito legal, de um detetive, muito bacana mesmo. E Amor Veríssimo, maravilhoso. Todos esses que eu falei que viraram séries também são, claro, são adaptações dos livros dele, né? Então, vocês podem procurar também ler esses livros, que eu não tenho aqui para mostrar, porque Luiz Fernando Veríssimo, ele escreveu mais de 80 livros, então é muito livro, eu queria ter todos esses aqui, mas eu tinha mais que esses, como eu falei. Então, vocês prestem muita atenção para quem vocês emprestam seus livros, né? Porque eu acredito que vocês queiram eles de volta na sua biblioteca, né? Gente, então é isso. Um ótimo sábado para vocês. Se vocês conseguirem e tiverem um tempinho, pesquisem sobre essas séries, vejam, porque vocês vão gostar demais. As séries são muito fiéis às crônicas de Luiz Fernando Veríssimo. Se vocês também tiverem oportunidade, comprem os livros ou vejam quem tem para emprestar para vocês em sebos, né, na estante virtual, no site A Estante Virtual, vocês conseguem achar. Em sebos também, acredito que vocês consigam achar. E vale muito, muito a pena, porque ele fala muito também sobre o nosso país, né? Tá sempre voltado, as crônicas dele tá voltado demais para a sociedade brasileira, né? A forma como, a nossa cultura, a forma como a gente age, a forma como a gente vive, né? E é muito, muito incrível, muito gostoso, é um humor muito, muito maravilhoso, que relaxa, sabe? Dá uma relaxada, faz um carinho na alma da gente. Então, que Luiz Fernando Veríssimo encontre a paz e que ele saiba que ele deixou um legado maravilhoso e ele não sabe, mas ele já me salvou inúmeras vezes na minha adolescência. Só eu e as crônicas dele que sabemos. Então, fica aqui a minha homenagem, que ele encontre a luz e que ele vá fazer graça, né? Que ele vá levar esse humor tão gostoso dele para onde ele estiver, para ele poder agraciar as pessoas que estiverem ao redor dele, porque aqui na Terra ele cumpriu o seu trabalho. Agora ele vai iniciar em outro lugar. Então, que você encontre a luz, Luiz Fernando Veríssimo, maravilhoso. E que vocês também estejam bem, que vocês se hidratem, que tenham um sábado maravilhoso. E amanhã eu vou deixar aqui o vídeo dos meus assistidos da semana, tá bom? Então, um beijo, obrigada por vocês terem ficado aqui e comentem, curtam, compartilhem. Quem não é inscrito, se inscreva, gente, porque tem muita coisa boa aqui. Se vocês puderem também deixar, né, indicações de livros de Luiz Fernando Veríssimo, que eu falar, se vocês já leram, se vocês conhecem, o que vocês acham, se vocês vão ler. Eu gosto muito de saber o que está acontecendo aqui atrás, tá bom? Então, um beijo, ótimo sábado para vocês e até amanhã. Tchau!